PF afirmou que os áudios enviados A PF afirmou que os áudios enviados por Silas Malafaia ao ex-presidente, apagados e depois recuperados pela perícia, demonstram que o pastor insistiu sempre em um ponto: anistia para Bolsonaro. Em 11 de julho, Malafaia fez críticas à postura de Eduardo Bolsonaro sobre o tarifaço do governo Trump ao Brasil e elogia uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro. Agora, presidente Agô, dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cara. A CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, o Brasil, é sobre você, cara. Só que o que está na tua mão, cara. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar não, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe uns cara, mantém um áudio pra ele de arrombar. E diz pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vá pro meio de um carro. Eu estava vendo esse vídeo na internet que vazou uma conversa entre o Silas Malafaia e a família do Jair Bolsonaro. E estava vendo alguns comentários e algumas pessoas dizendo que estavam muito estarrecidas em ver o Silas Malafaia xingando palavrão, que isso não era a conduta de um líder religioso. Eu fiquei pensando aqui o seguinte, pessoal: o que mais você precisa ver para entender que a moralidade religiosa fica só no discurso? É um padrão de moralidade que não se segue, principalmente pelos líderes. Então, infelizmente, o ser humano brasileiro não tem conhecimento de análise de comportamento e, às vezes, acaba acreditando nesse tipo de discurso de que o líder que está ali é, de fato, alguém que tem uma moralidade acima da média. Isso é muito triste mesmo. E depois que o Silas Malafaia teve o seu passaporte apreendido, e provavelmente no andar da carruagem era isso que ia acontecer, dado a todas as provocações e toda a sua posição diante do que está acontecendo, muitos líderes chegaram a se manifestar com aquela discussão de que é perseguição religiosa. E aí eu vi até algumas postagens de pessoas dizendo, olha, o Silas Malafaia está sendo perseguido por questões religiosas. Mas a pergunta que fica é a seguinte: se o Malafaia está sendo perseguido por ser cristão, então por que os outros pastores não estão? Por que as igrejas estão abertas? Aí eu vi lá no Instagram do Dácio Bracarense, ele pegou um texto bíblico dizendo, então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Quer dizer, nesse exato momento existe uma corrida para manipular a membresia, para que a membresia acredite que o que está acontecendo é por conta do evangelho. Porque quando a pessoa, o fiel, compra essa briga, ele se manifesta nas redes sociais. Olha só, vão fechar as igrejas, estão pregando contra o evangelho, estão perseguidos por causa do evangelho. É muito importante que você tenha maturidade para saber lidar com esses fatos. Independentemente se você é bolsonarista ou petista, você precisa ter lucidez para analisar. E é essa lucidez que eu não vejo em muita gente. É impressionante como o brasileiro adora ser seguidor de homem. Quando não estão seguindo pastores, estão seguindo políticos. É incrível essa ignorância das pessoas achar que os políticos são honestos, nunca roubaram, enquanto eles demonizam um lado, divinizam o outro. Isso é muito preocupante, pessoal, muito preocupante mesmo. Eu vi aqui uma postagem do pastor Daniel de Castro. Ele fez a seguinte publicação: perseguição política já era grave, perseguição religiosa é inaceitável. Estão acusando de perseguição religiosa. Mas eu pergunto você, meu pastor Daniel de Castro, você está sendo perseguido por ser pastor? Provavelmente não. Então, analise com cuidado os fatos, pessoal. Eu tenho 2 livros muito bons que eu oriento que você adquira pelo link que está aqui no comentário fixado. Você pode adquirir esses livros de versão impressa e e-book, tá? A versão digital, você já recebe o PDF direto no seu celular.
por esse link que está aqui no comentário fixado, você compra esses livros. Eu tenho aqui, ó, Traumas Religiosos. No livro Traumas Religiosos, eu tenho um capítulo chamado Argumentos que Escravizam. Nesse capítulo, eu explico para as pessoas quais são os principais argumentos que são usados para escravizar pessoas dentro do mundo religioso. E aqui na página 93, eu falo sobre um argumento chamado perseguidos por causa do evangelho. Esse argumento é usado pelos falsos pastores porque todas as vezes que eles forem vítimas de noticiário verdadeiro, que estiverem acusando abuso, assédio, evasão de divisas, de desvio de dinheiro da instituição, isso é muito comum dentro das igrejas. O dinheiro da instituição é para a instituição. Mas os pastores compram sítios, jatinhos, aviões, com o discurso de que vão ganhar almas, e na verdade isso é para uso pessoal deles. Então, quando eles são vítimas de críticas, de reportagem, quando eles são vítimas de investigação, eles usam esse argumento para dizer, vocês estão vendo? Eu estou sendo perseguido por causa do evangelho. E o fiel não consegue entender que está sendo vítima de manobra. Vítima de manobra, massa de manobra, e não consegue perceber que o seu líder é um pastor que não vive o que prega. Então, nesse capítulo, eu falo sobre 12 argumentos. E aqui na página 93 eu falo desse argumento, perseguidos por causa do evangelho. Eu vou ler um trechinho para você. Diz assim, o fiel apaixonado e cego não consegue perceber que está sendo usado para um plano de poder nada eclesiástico. Quando algum líder religioso é preso ou sofre um processo judicial, a membresia logo é usada para protestar na frente da delegacia, do fórum de justiça ou na internet. Caso algum veículo de notícia tenha dado ênfase para a reportagem, logo esse canal é vítima de perseguição, que vai desde mensagens em suas redes sociais até vídeos de fiéis dizendo nunca mais irei assistir ou ler determinado veículo de comunicação. Caso o fiel tenha algum serviço de assinatura desse canal, ele já desfaz o contrato e deixa bem claro o motivo. Por trás de toda essa mobilização está a ordem do líder religioso, que usa seus seguidores para perseguir quem critica suas práticas. Então, isso é muito comum aqui. Pessoas que veem nos vídeos, denunciam meus vídeos, pessoas que colocam comentários, ameaçam. Quer dizer, esses seguidores, eles são usados como massa de manobra e eles acham que nós somos inimigos do evangelho. Eles acham que nós somos inimigos da fé dele. E nós não somos inimigos, meu querido. A gente está querendo abrir os teus olhos para que você entenda que, de repente, você está sendo vítima de abuso religioso. E é muito triste saber que muitas pessoas irão entender isso quando o caldo já estiver entornado. Então, aqui nesse livro, eu falo sobre esse argumento que está sendo muito usado agora. Muitos líderes estão se levantando para dizer Silas Malafaia está sendo perseguido por causa do evangelho. Porque isso é muito bom para esse tipo de membresia que não entende, que ainda não amadureceu, porque isso suscita a relevância que o grupo tem diante da sociedade. Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo caluniados. Essa membresia não se manifesta quando é um padre que é preso, quando é uma pessoa da Umbanda, do Candomblé. Quando é de outra religião, não existe essa mobilização. Então, antes de você dizer que um líder está sendo perseguido, analise os fatos. Porque antes de ser líder, ele é um cidadão que está sob a jurisdição da Constituição brasileira. Ser líder religioso não é um salvo-conduto para cometer crimes e ter condutas ilícitas. Todos serão investigados. Claro, no Brasil a gente tem politicagem, a gente tem uma justiça que muitas vezes é subjetiva, uma justiça que é falha. Infelizmente, aí a gente acaba vendo criminosos que têm crimes muito mais, crimes maiores, hediondos nas costas, que são beneficiados e outras pessoas não. Infelizmente, é uma realidade. Mas não é porque o bandido, o assassino está respondendo o processo de liberdade que você automaticamente vai ter esse privilégio. Então, no meu livro,
gatilhos mentais, eu tenho um gatilho aqui na página 127 que eu falo, é o gatilho de inimigo comum. O gatilho de inimigo comum é muito usado nesses momentos. Os líderes religiosos elegem os seus inimigos. Quem é o inimigo? É o juiz que mandou a condução coercitiva, é o juiz que deu o alvará de prisão, é o juiz que deu o alvará de busca e apreensão. Quem é o inimigo comum? É a emissora que noticiou. Então os fiéis são levados a acreditar que vivem um dualismo da luta entre o bem, que é o pastor e a sua igreja, e o mal, que é o juiz, que é o veículo de comunicação. As pessoas nem percebem que estão sendo usadas como massa de manobra. É o gatilho mental de inimigo comum. Na página 125, eu falo aqui, ó, no mundo religioso, o falso pastor sempre ataca outros falsos pastores para transmitir ao fiel que ele é positivamente diferente. Esse gatilho é tão importante que o fiel, ao ver seu pastor criticando falsos pastores, logo pensa que teve muita sorte, pois se seu pastor fosse um falso pastor, não estaria alertando sobre os falsos pastores. A grande maioria dos líderes religiosos critica a prática de outras instituições e engrandece a sua. Isso gera no fiel a ideia de inimigo comum, pois ele, o fiel, concorda com seu líder e vê como ameaça a prática de outras denominações. Aí a gente tem mais aqui para frente e diz assim, ó, o líder religioso escandalizado com inquéritos judiciais e até reportagens da mídia logo usa esse artifício de inimigo comum. A investigação policial pôde conseguir provas robustas de crimes e reportagens jornalísticas podem ter total embasamento. Mesmo assim, o falso pastor vai tentar mobilizar não só a membresia, mas também a de instituições que ele até costumava criticar. A mensagem de que ele está sendo perseguido, que o evangelho está sofrendo grande ameaça e que, sendo vítima de preconceito religioso, não só une seus fiéis em torno de um inimigo a ser combatido, como também impede a reflexão sobre as denúncias. Então, os seguidores serão levados a acreditar o seguinte: o evangelho está em risco e nós temos um inimigo a ser combatido. Esse falso pastor precisa de mobilização de outras igrejas que muitas vezes ele falou mal lá atrás, condenou, criticou. Ele vai dizer assim: eu estou sendo preso hoje, os próximos serão vocês. Vai chegar um dia que o evangelho vai ser proibido de pregar. Então, esses outros falsos pastores, que também têm uma conduta parecida, irão se unir sua membresia para, através dessa força de manobra, coagir justiça, emissoras de TV, rádios, revistas. Enfim, o fiel é usado sem nem perceber. O que você precisa entender é que esses falsos profetas só têm poder porque conseguem ter influência num grande número de pessoas. Por isso é importante você estudar e entender como esse universo acontece. Achei muito pertinente nesse exato momento trazer essas lições e você já percebeu que os nossos livros são leituras preciosas e você só perde em não adquiri-los. Então, se você deseja aprender mais sobre esse assunto, aqui no link da descrição você pode comprar não só esses dois, como os outros livros que a gente tem, de forma impressa ou digital. Beijo no coração.